Bom dia, meus estudantes do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Vamos fazer uma aula de revisão no dia 19 de novembro com o tema Estatutos, Equidade e Segurança, tá? Revisão. Essa semana foi a Semana da Consciência Negra, né? Então, para quem não sabe, dia 20 foi o dia que Zumbi dos Palmares, que foi Marte, morreu neste dia, né? Que foi o fundador dos quilombos e esse nome é por causa que os escravos fugiam e iam diretamente para os quilombos e lá ficavam, né, escondidos os seres dos capitães de mato, né, e que fugiam da senzala, né. Então aí surgiu a comunidade dos quilombolas, né, no nosso país, espalhado no Brasil inteiro. Tudo eles lutando pela cultura afro-brasileira, afrodescendente, né? Então vamos comentar um pouquinho isso, infelizmente triste, né? Porque teve esse episódio semana passada, um dia antes, né, da Consciência Negra, que foi a morte de João Alberto de Porto Alegre lá no supermercado Carrefour. Triste, né? E aí tem gente que fala que o brasileiro não é racista. Será que não? Com certeza, com esses episódios que a gente vê ainda acontecendo no nosso país, aí nós temos que confirmar que realmente ainda a gente é muito racista, às vezes até pior que o povo norte-americano, que a gente fala que é mais, né, separado. Eles podem até ser separados, porém estão em crescimento também em relação a isso, né? Estão numa luta também lá. Mas a gente fica com umas brincadeiras bestas às vezes que faz a gente aumentar esse racismo nas convivências sociais no dia a dia, né? Infelizmente. Bom, lá foi na aula do Centro de Mídias foi relatado alguns filmes, escritores negros, né? Por exemplo, temos 12 anos de escravidão, quem já viu é muito bom esse filme, né? Mandela, Mississippi em Chamas, Homens de Honra, Vidas Cruzadas, Vista Minha Pele, é um documentário brasileiro que fala sobre o racismo invertido. Imagine uma sociedade onde quem domina são os negros, os pretos, e os brancos são minorias excluídos. É muito interessante, tem no YouTube, só para pesquisar lá. Infiltrados na Ku Klux Klan, muito legal também. E escritores famosos brasileiros, temos o Milton Santos, Machado de Assis, Djamila Ribeiro, uma filósofa brasileira negra que está no cenário internacional crescendo cada vez mais. Uma teoria dela que ela escreveu, um artigo, né, um livro sobre isso, o lugar de fala, muito interessante, vale a pena ler também. E em relação a isso, nós temos a Lei 10.639 de 2003, né, que ela justamente ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Ou seja, infelizmente ainda nos nossos livros didáticos de história só se fala da cultura eurocêntrica, europeia, ariana, né? Dos brancos, a história dos brancos. Mas e a história dos negros? Nós somos um povo miscigenado, todo mundo tem o pezinho na senzala, né, dizer aqui no Brasil. Por quê? A gente tem a herança dos negros e também dos índios. Na minha família, por exemplo, minha mãe é descendente de índio, minha esposa é descendente de negro com índio, né? Entanto, ela tem uma menuca. Ou seja, é necessário a gente discutir e falar desses personagens históricos negros, sim, que são importantes para a gente conhecer, né, sobre o nosso país. E tem que constar isso no livro didático, né? Veja bem, todos somos África. 54% da população brasileira é preta ou parda, né? E aqui está falando esse encarte aqui, né? 14 anos da Lei 10.639, na verdade já são 17 anos, né, 2020, isso foi 3 anos atrás. Então a inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira indígena também, tá? No currículo das escolas brasileiras, não só a cultura afro, mas os índios também, tá bom? Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Então, aqui temos 3 artigos, né? Quem que é o idoso? Como é que a pessoa que é considerada pelo idoso no nosso país, né? Segundo a lei, a partir desse artigo 1º, né? Aí com as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, só é idosa quem tiver 60 ou mais. O artigo 2º vai mostrar os direitos fundamentais que são inerentes ao idoso, né? A pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata a lei. Então, assegurando
todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, é necessário a gente respeitar os nossos idosos, né? a sua mente, né? O seu pensamento, as suas crenças, a sua debilidade física, porque eles vão cada vez mais, né? Uma dificuldade de locomoção, principalmente. E a gente tem que respeitar isso, não maltratar, não ter maus tratos. Cai como um crime que inicia artigo. Então fique esperto você, jovem, né? Que começa às vezes maltratar os seus parentes, os seus idosos. Não façam isso, né? Porque um dia você vai chegar lá também, se Deus quiser, né? Então trate bem os seus idosos, né? Respeite. E o artigo 3º é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos idosos com muito respeito. Olha essa charge interessante. O Estatuto diz que todo idoso tem direito à atividade de lazer. Por falar nisso, cadê o vovô? Foi surfar, ia lá pegar onda. E olha que hoje em dia tem idosos que eles não são velhos. Às vezes tem jovens velhos e idosos jovens. Qual a diferença? O velho é aquele que não parou no tempo, não quer viver mais, não cuida da saúde mais. Então tem idosos que cuidam muito bem de saúde melhor do que nós. Eu digo isso por causa do meu pai, por exemplo. Ele tem 70 anos, né, faz caminhada, faz atividade física, varre a praça onde ele vive, lá no bairro dele, ainda carpina terreno. Então tá com a saúde em dia e a gente às vezes está mais parado ainda, né? Devagar, quase parando. Olha essa curiosidade. Teremos média de 500 mil pessoas centenárias com 100 anos de idade, né? Duplicando em 10 anos. Então, cada tempo que passa, vai aumentando o número de pessoas centenárias no mundo, no Brasil e no mundo, né? E aí, ou seja, porque são as pessoas que estão cuidando mais da sua saúde, né? Cuidando mais da sua mente, do seu espírito e vão vivendo cada vez mais, né? Isso a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos para os homens, né? E 79, quase 80 para as mulheres. Então, é a expectativa de vida. Então, cada vez mais está aumentando a expectativa de vida, né? Estamos chegando aos 80 anos aí, né? Então, vamos cuidar da saúde e dos nossos idosos. As pessoas mais velhas são vistas como frágeis, dependentes, mas na verdade são mais ativos que nós, como acabei de dar exemplo, né? Hoje em dia são fortes, independentes e livres. O exemplo é esse doutor aqui, ó, que está na foto. Dr. Jeffrey Life, com 75 anos, ele é fisiculturista, corpo trincado, dá banho em jovens de 20 anos, né? E olha só, ele aos 57 anos, aí 64, 72 e agora tem 74 anos. Brincadeira? Será que você consegue manter um corpo assim, um shape assim? Só com muita malhação, meu irmão. Então tem que pegar firme aí. Deus abençoe a todos vocês e a aula de hoje é isso. Só que tem só um detalhezinho aqui, que é da lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que fala que a gente tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, né, e correr atrás dos seus direitos quando a gente não compra algum produto na internet ou na loja e não é de fato atendido como deveria lá, né? Então aí a gente corre atrás disso, do Código de Defesa do Consumidor e através do PROCON também, né? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Deus abençoe vocês e até a próxima.